Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Jeremias capítulo 1. E é interessante porque em torno de 600 anos antes de Cristo, o rei, sacerdotes, os profetas, tudo pessoas que estavam se corrompendo, né? E os profetas, que deveriam ser usados por Deus para confrontar o próprio rei, eles eram mantidos, eles eram pagos pelo próprio rei. E aí você imagina alguém que é pago pelo próprio rei vai falar algo de forma contrária. Então você tinha dentro do palácio sacerdotes, profetas, todo mundo submisso ao rei, e o rei corrupto e fazendo tudo errado. E aí nesse período é que Deus precisava levantar alguém de fora daquele meio, mas com o coração obediente a ele, para confrontar toda aquela sociedade. Sociedade que ele fala de balanças desonestas, fala da corrupção, fala da mentira, fala de uma série de coisas erradas que estavam acontecendo naquele período. E um rei que não dava também, né, não era um modelo, não era exemplo de vida, então era algo ainda pior. E aí diante disso, era comum naquele período o homem atingir a maioridade espiritual ou ministerial com 30 anos de idade. E Jeremias, o que nós conseguimos apurar, é que ele tinha entre 16 e 20 anos, ainda não temos a idade precisa. E aí quando Deus chama ele, né, da cidade de Anatote, ele é filho de sacerdote. Mas naquele momento, ele acha que, Senhor, eu ainda sou muito novo, né? E mais à frente a gente tem a seguinte situação: quando ele decide que ele queria casar, e aí, como ela colocou ali a questão daquele louvor, não foi por acaso, não, enfim, e tem muitos nãos, né, de Deus que a gente não entende. E, na realidade, depois ele entendeu por que Deus não queria que ele se casasse, porque cativeiro aconteceria logo depois. Imagina ele casado com filho, o povo sendo escravizado, enfim, submisso à questão do cativeiro babilônico. E aí Deus não permite. Aí diante disso, vamos ler agora esse capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 10, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja,
Hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. E se nós tivéssemos que dar um título para essa ministração, seria chamado para um propósito divino, né? E aqui nós temos que nesse livro de Jeremias, ele começa com o chamado de Deus ao profeta. E essa história acaba nos ensinando valiosas lições, né? Como o chamado de Deus em nossas próprias vidas, né? A capacitação divina que Deus dá a cada um de nós, a responsabilidade de obedecer à sua vontade. E essa parte de Jeremias, ela foi confirmada ontem quando a Márcia estava conversando comigo e quando ela falou do propósito de Deus, né, na vida de alguma pessoa. E eu já estava na expectativa e todas as vezes eu vou orando pedindo ao Senhor, o Senhor confirma as mensagens, né? E o chamado de Jeremias, ele ocorre em um período crucial da história do povo de Deus. Por quê? Porque durante a decadência da nação, antes do próprio exílio babilônico, você percebe que Deus, ele chama alguém para alguma situação específica dentro de um contexto, dentro daquela circunstância. E em alguns momentos da nossa própria vida, nós somos a boca de Deus, às vezes na nossa família, às vezes no nosso trabalho, para tentar ser um start, né, para despertar que aquilo que está acontecendo não está bom. E às vezes as pessoas estão caminhando como se tudo aquilo sendo levado de uma maneira, uma rotina, né? E as coisas vão acontecendo, é como alguém que você às vezes se espanta quando alguém vem com alguns palavrões pesados, mas se você vive tanto nesse meio, e aí você começa a ouvir tanto que aquilo parece que se torna normal, como algumas piadas que você, no primeiro momento, você se assusta, mas aí com a continuidade, você acaba fazendo parte daquilo da tua própria rotina de vida, né? E Deus nos chama, em muitos momentos, para que a gente quebre essa cadeia, ou essa rotina, ou essa prática, né, independente da situação que esteja acontecendo. E nesse momento, se você pegar, todos os sacerdotes, todos eram homens de Deus que deveriam estar se levantando para se opor àquilo que estava errado. Os profetas, só que aí os profetas não eram sustentados por Deus, eram sustentados pelo rei. E aí talvez vocês entendam um pouco a situação hoje de 2023, porque que algumas questões têm sido levadas dessa mesma forma. Então muitos não estão tão preocupados em fazer aquilo que agrada a Deus, mas com um propósito maior daquilo que vem agradar o próprio homem, né? E principalmente se ele é sustentado, se ele é amparado por alguém. Então a gente tem esse detalhe. E aqui Deus tira um homem que ainda era muito novo para levantar, e ele chegaria para um confronto. E se a gente parar para pensar, Jeremias, boa parte da vida dele, ele profetizou e nada acontecia. E alguns não davam crédito para ele. Até o sacerdote Passur era um que o afrontava diariamente. Então ele foi ficado como prisioneiro pelo próprio povo dele. Até que Deus, quando começou, as coisas começaram a acontecer e elas vieram uma atrás da outra. E hoje, o próprio povo judeu, eles começam a reconhecer que o próprio Deus estava com esse homem e que fez aquilo que realmente tinha por fazer, né? E independente das circunstâncias do nosso tempo, nos dias de hoje, né? Nós devemos buscar a vontade de Deus, né, na nossa vida e estar dispostos a responder ao chamado que Ele tem para cada um de nós. Porque Deus tem um chamado para cada um de nós. Eu sei que em alguns momentos, algumas pessoas pensam assim, mas eu não consigo identificar, eu não consigo perceber. Mas a gente consegue entender que precisamos, passo a passo, ir fazendo aquilo que vem às nossas próprias mãos. E a gente, a todo dia, você pode praticar o bem, fazer algo que agrada ao Senhor. Se alguém vem com palavras agressivas, você vai com a palavra, né, branda, para poder aplacar tudo aquilo.
E a gente tem alternativas que a gente vai mudando toda a esfera ao nosso redor, né? E se a gente não começar a quebrar essas situações, acaba se tornando muito ruim, né? Então, se a gente observar aqui no versículo 4 e 5, quando ele tem um chamado divino, então Deus se dirige a Jeremias e lhe diz que conheceu antes mesmo de ele ser formado no ventre de sua mãe. Deus o escolheu e separou ser um profeta às nações. E cada um de nós, se a gente imaginar que as próprias pedras que existem, cada árvore que existe, e se a gente imaginar que elas estão ali, que elas não têm propósito algum, a gente está enganado. Porque tudo nesse mundo que Deus criou tem sempre um propósito. E nós, ainda mais que somos valiosos aos olhos de Deus, nós fomos chamados para ser propagadores, né, da sua própria palavra. Mas algumas pessoas pensam, mas eu preciso estar no culto, eu não sei falar com o público, eu não sei. Mas você lida diariamente com pessoas. E uma das formas que a gente tem de evangelizar pessoas é praticando bem. É você se calar em momentos que você não deveria trazer uma intriga, trazer uma contenda. É você, no momento de raiva, você colocar para Deus aquilo que você achou que estava sendo prejudicado. É você tentando se isentar daquilo que é mal, para que você deixe aquilo que é mal para Deus te justificar. Mas você sempre tentando reter o que é bom, né? Tentando fazer aquilo que é bom. E isso tem sido desafiador para o povo de Deus, porque o povo de Deus, com a questão das redes sociais, com o imediatismo virtual, eles têm respondido com uma velocidade assim espantosa. E aí a gente às vezes entra em algumas brigas, em algumas situações que a gente depois não entende como sair daquilo, né? Porque tantas situações que, se a gente pudesse ter ficado em silêncio, a gente teria se levado a muitos problemas, né? Quando a gente olha para trás a nossa própria história de vida, e aí você fala, caramba, quantas vezes eu podia não ter falado aquilo ou ter ficado em silêncio, né? E aí, talvez o grande remédio para essas questões é a gente estar buscando ao Senhor sempre, para que o Espírito Santo ele consiga te conduzir e te alertar nesses momentos oportunos, para que você não venha fazer algo que seja ruim. Anteontem, eu preparei um e-mail assim, irado, que era uma resposta para uma administração, uma coisa assim que estava muito... E aí, passou um tempinho, eu falei assim, eu vou no chuveiro e tal, e aí tu falou com o Senhor, falei, Senhor, me dá as melhores palavras para escrever aquilo. E aí, quando eu voltei para o computador, aquelas 30 linhas, o meu rascunho ele desapareceu, só ficou meu Outlook aberto. Eu falei, caramba! E aí, eu compartilho com vocês, não com o intuito de ensinar, mas compartilhar, porque eu acho que a gente, como servo, a gente compartilha as coisas que são boas. E a Cristiane está sempre aqui ajudando. Ela depois vai ver o vídeo e ela vai achar engraçado, porque ela não percebeu que quando ela responde para mim no WhatsApp, algo assim, tem situações que a gente precisa deixar Deus realmente agir. Mas não era sobre esse e-mail, porque ela não sabia do e-mail, mas o que ela escreveu, entende? Aquilo eu entendi que Deus estava falando através da boca dela, sabe? Ela estava usando os lábios dela para transmitir uma mensagem mas ela não sabia do e-mail. E talvez nos falte essa percepção, esse discernimento. E eu acredito isso no momento que eu fui no banheiro, tomei meu banho, enquanto eu estava orando ao Senhor, pedindo as melhores palavras, eu entendi que ele respondeu desaparecendo com aquele e-mail e ela falando aquilo que não era para eu fazer. E tem momentos que a gente às vezes é tão atrapalhado, é tão veloz nas nossas decisões, e a gente vai atropelando tudo.
né? A gente começa a fazer as coisas, a gente às vezes não para para refletir, a gente não para para pensar, nós falamos com palavras mais rápido do que nossos pensamentos e a gente acaba sendo levado assim. E eu percebi que depois, né, isso foi antes ou até hoje, eu consigo olhar para trás e ver que Deus realmente não queria que eu tivesse feito aquilo, porque eu teria causado um problema seríssimo, sabe? Talvez até nível jurídico. E aí a gente, eu agradeço a Deus pela infinita misericórdia dele, porque ele me poupou, ele me tirou uma situação, sabe? Mas eu também não fui persistente a ponto de a gente às vezes acaba sendo obstinado em fazer algo e Deus está te alertando, ele está te dando toque, mas você vai naquilo de uma maneira sem parar, até o ponto que você percebe que fez, e aí depois, Senhor, me tira dessa situação. É isso que acontece, acaba acontecendo isso. Senhor, me livra da situação, uma situação que se você tivesse pedido orientação, não tivesse esperado nele, você não teria tido essa decisão. Então, é algo tremendo, né? E assim como Jeremias, né, cada um de nós tem um propósito divino, né? E Deus nos conhece intimamente e nos chama para cumprir um papel específico de sua obra. Vocês devem lembrar que Jesus, né, quando ele entrega talentos para cada um daqueles servos, e depois ele retorna. E cada um de nós, né, temos um propósito com Deus, Deus nos chamou, e Deus tem chamado para a nossa própria vida. Não que cada um tenha que ser pastor, pastora, missionária, não estamos falando de cargo eclesiástico, mas estamos falando de algo que você pode fazer em prol da obra de Deus, em paralelo na tua vida diária. Porque quantas oportunidades você tem, às vezes no trabalho, às vezes na tua vizinhança, às vezes diante da tua própria família, de ser alguém pacificador. Eu já comentei aqui algumas vezes, o pessoal morre de rir, no meu condomínio lá, eu sou normalmente presidente das assembleias. Desde quando eu sou presidente da assembleia, e eu não estou falando isso para me, não vai descer não. Não teve mais briga, não teve mais discussão, não teve mais palavra, nada disso. Se vocês forem lá, vocês gravarem, vocês vão ficar impressionados. Cada um responde de uma maneira. E como é que foi feito isso? Primeiro, eu orei e pedi a Deus. E segundo, que a nossa forma de falar com as pessoas, aquilo vai trazer uma atmosfera de paz tremenda. E você consegue perceber isso. Você não consegue, Márcia, discutir com alguém se aquela pessoa estiver no equilíbrio, se a pessoa estiver em paz, a pessoa estiver centrada. Você não vai conseguir. Porque as palavras mais ásperas, né? Eu comentei também outro dia, uma moradora, outro dia, ela chegou para mim, eu acho que ela tinha se irritado com alguém, e sabe aquela coisa de você vem no calor das emoções e vem soltando, né, fogo para tudo quanto é lado, e uma mulher me encontra e começa a falar para mim um monte de coisa, e eu simplesmente, eu fiz, sabe o quê? Eu simplesmente fico olhando para ela, olhando como estou olhando para você, fiquei parado olhando para ela, em silêncio. E depois ela, meu Deus, você não tem nada a ver com isso, meu Deus, me desculpe, me perdoe, eu estou sendo... E se de repente eu tivesse rebatido da mesma forma? Não teria sido uma guerra? Não teria sido... Sabe? Então a gente às vezes precisa desse equilíbrio para que a gente não venha trazer transtornos ao todo o entorno da nossa própria vida, em torno de todas as pessoas que nos rodeiam, que estão à nossa volta, para que a gente não venha trazer sempre conflitos, sabe? A vida não tem sido fácil para cada uma das pessoas, né? A gente consegue perceber que nos dias atuais tudo tem sido muito difícil, né? A manutenção de vida, a questão da segurança, os valores morais, enfim, se a gente for colocar, tudo está sendo muito desafiador. E se a gente não tentar frear todas essas situações, a gente vai acabar sendo conduzido junto, como se a gente estivesse dentro do rio, né? E aí vai te levando e você vai junto naquela mesma situação. E Deus nos chamou para isso, né? E aqui tem a questão de que Deus, né, Ele nos equipa com os seus dons, né, e talentos para cumprir o seu chamado.
E alguns podem falar assim, mas eu nunca vou conseguir fazer algo assim ou algo alçado. Eu vou confidenciar com vocês algo. Quando eu passei para a faculdade de administração, vestibular, e aí eu lembro que eu não tinha percebido ainda a diferença entre bacharelado e licenciatura. E eu comecei a fazer licenciatura, que é para formação de professores. E aí já lá na metade da faculdade, aí veio uma coordenadora na sala explicar para todos nós qual era a diferença. E aí praticamente metade da sala saiu, abandonou, saiu dali. E eu falei, já fiz a metade, eu vou perder esse tempo, não vou perder não, vou até o final. E aí me formei. Quando chegou um determinado período da minha vida, quando houve minha conversão, e aí o grupo jovem me chamou para fazer parte com eles. E aí fui escolhido lá para fazer uma apresentação de um livro da Bíblia. E nisso vieram vários pastores também. E eles ficaram impressionados porque eu estava falando com um auditório e eu era novo convertido. E depois terminou tudo aquilo, o pastor chegou para mim e falou assim, você aceita que a igreja invista em você para que você se torne um professor da igreja? Eu falei assim, tudo bem. Porque assim, a gente ficou impressionado, porque como é que você falou com as coisas, as palavras e com o entendimento das coisas, e você é novo convertido? Aí eu expliquei para ele, não, eu também já sou formado em licenciatura de administração. Aí ele falou, então está explicado também. E aí, se a gente parar para observar, olha como é que Deus foi fazendo. Primeiro, Ele me deixou fazer algo que a princípio, se eu tivesse pensado qual seria o final dessa história, eu não teria feito. Mas eu entrei por um caminho que depois a igreja aproveitou, e aí houve a minha formação na parte de teologia, e Deus foi fazendo todo um montante. Depois eu via fazer realmente a formação minha específica, lugar que eu trabalhei bastante tempo. Mas eu entendo, olhando para trás, como Deus foi preparando a questão ministerial de uma maneira suave. Mas quando houve lá minha conversão, eu não me neguei a fazer as coisas para Deus, sabe? E o meu chamado foi porque minha mãe, quando eu ainda estava no ventre dela, e ela foi num comércio que meu pai tinha. Meu pai trabalhava no Ministério dos Transportes, mas ele tinha um comércio que ele pagava os funcionários, ele só chegava no final do dia, né? E ela foi nesse local, grávida, e houve um assalto. E ela, apavorada, ela falou, Senhor, e ela não era convertida, se sairmos vivos daqui, eu entrego a vida do meu filho para ele fazer a tua obra. E o mais engraçado é que 15 anos de idade eu estava na boate trabalhando como auxiliar de DJ. Com 18 anos eu já estava como DJ profissional em Niterói. E eu nunca imaginei que ela tivesse feito esse voto. E eu continuei trabalhando como DJ e tal, até que chegou um dia, uma senhora no centro de Niterói chega para mim, e eu pensando que ela quisesse esmola, alguma coisa, ela falou assim, eis que eu te digo, assim diz o Senhor para a tua vida, chegou o momento, aquilo que Deus te chamou, a partir de agora, você querendo ou não, você vai fazer a obra do Senhor. Eu falei, saí dali, eu falei, tá doido, eu nunca vou ser crente na minha vida. E Deus foi mudando todas as questões, e a gente não consegue, às vezes, entender naquele momento o que estava acontecendo. Hoje, olhando para trás, você vai vendo que detalhe a detalhe ele foi pincelando, é como se fosse um escultor, né? Acho que tem até um louvor, né, que fala do escultor, né, fazendo uma obra de arte, né? E ele vai lapidando cada um de nós de uma maneira como ele deseja, né? E eu consigo entender que Deus, ele vai, só que ele precisa o quê? Que a gente diga o sim, assim como Isaías, né, ele coloca no capítulo 6 dele, né, a quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor. Também Jeremias, Senhor, eu não faço uma criança, mas Deus falou para ele, e ele acabou aceitando, né, não, você vai, e eu vou usar, né, teus lábios. E exatamente nesse momento a gente consegue perceber. Eu sei que tem algumas situações que nós nos sentimos incapazes,
não temos condições de fazer isso, não temos condições de fazer aquilo, mas tente de alguma maneira, porque te traz uma sensação tão boa depois que você faz algo para o Senhor, né, dia após dia, às vezes até uma pequena ministração, às vezes algo que parece muito desafiador, mas acaba contribuindo para a tua própria vida, né? E a gente às vezes precisa dar esse primeiro passo, porque tem coisas que você pode pensar assim, eu nunca pensei que eu tivesse condições de falar para um público grande, como fiz no passado, né, quando pessoas assim, centenas de pessoas, aquele público auditório grande, muito grande, a igreja que eu vim era de 4.000 membros. Imagina para tu falar algumas coisas e você pensa que você não tem capacidade, depois você vai vendo que Deus vai te tirando todas essas travas, né, todas essas amarras, e você vai fluindo, vai fazendo, né? Mas todos os acessórios vêm dele, né? E tem momentos que a gente pode até se sentir perdido ou sem propósito, mas devemos lembrar que Deus nos escolheu para algo especial. E aí nós precisamos discernir, né, esse propósito. E aí a gente vai descobrir de que forma? Exatamente nos colocando nas mãos do Senhor para Ele fazer o que Ele bem entender, né? Também aqui no versículo 8, 6 até o 8, então eu disse, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. E aqui a gente consegue perceber claramente a insegurança de Jeremias, né? E ao receber esse chamado, Jeremias sentiu-se inadequado e inseguro, afirmando que era jovem e não sabia falar. No entanto, Deus assegurou a Jeremias que ele estaria com ele e o capacitaria e o protegeria. E nós, né, nos sentimos também inadequados para o que Deus nos chama a fazer, né? Tem momentos que a gente acha que não tem capacidade, mas às vezes pequenos passos, se colocando no propósito que Deus quer, muitas situações podem mudar na nossa própria vida, né? E hoje, assim, eu estou compartilhando essas questões com vocês, mas no intuito de encorajar a fazer um pouquinho daquilo que Deus quer. Talvez a gente não consiga fazer plenamente aquilo que Deus nos chamou, mas os primeiros passos a conta-gotas a gente acaba conseguindo, né? Porque eu creio que cada um saiba o seu próprio chamado, cada um sabe aquilo que Deus lhe dá como talento, como dom, né? E às vezes a gente precisa exatamente fazer isso, dar um passinho aqui, outro passinho ali, né? E algumas questões, aqui eu lembro de pessoas que, quando a gente começou o trabalho, eu tinha uma menina que ela me ajudava muito como coordenadora do curso teológico, então todo lugar que eu dava aula, ela ia como uma espécie de secretária. E um dia eu estava muito rouco, estava igual a Dani, assim, com uma rouquidão, e eu falei, meu Deus, eu preciso falar agora quase 2 horas, como é que vai ser? E eu falei assim para ela, olha, você, quase que eu falei o nome, não posso falar o nome. E aí eu falei assim, você dê aqui um texto enquanto eu vou lá beber água, vou tentar beber água natural para poder ver se alivia minha garganta. Minha garota ficou tão vermelha que eu pensei que ela fosse desmaiar de tanta preocupação, porque era um auditório cheio. Eu falei assim, mas é só ler, eu não posso pegar o microfone. E eu falei assim, não, lê um pouquinho que senão eu não vou conseguir. E ela leu. E até um tempo atrás ela estava ministrando aqui um grupo, ministrando, pegando reflexões e trazendo para as pessoas, sabe? E aí hoje ela olha e ela fala assim, Augusto, eu nunca imaginei que você fosse conseguir fazer aquilo comigo. Eu falei, não, quem fez foi Deus, eu fui só tentando te encorajar a fazer algo que Deus queria na tua própria vida, né? Porque a gente pode ser bênção na vida dos outros, né? E a gente às vezes fica sempre se travando, sabe? A gente às vezes se trava em muitas coisas, né?
E não importa, né, nossas limitações humanas, né? Deus é maior e devemos confiar em sua graça e estar dispostos a obedecer, sabendo que Ele nos capacitará, né? Ele nos encoraja a superar nossas inseguranças, nossas limitações, porque tem tantas questões. Outro dia eu estava brincando, o pessoal falando assim: professor, mas como é que você consegue fazer um resumo de toda a Bíblia de cabeça assim e tal? Eu apenas falei para o Senhor assim: ó, eu estou aqui, estou disponível para fazer a tua obra, e eu sou super esquecido, eu sou esquecido, mas quando tu vê falando das coisas, é como o Espírito Santo ele trouxesse a tua memória tudo aquilo e você sai falando normalmente. E é impressionante, eu dou crédito a ele realmente sobre isso. Algumas pessoas às vezes já vieram até de outros lugares para ver realmente como é que aconteceria isso, até tentaram ver se tinha alguma coisa escrita na minha frente para ver se eu conseguiria realmente falar. Não é da própria coisa de Deus, Deus é que dá o dom para que a gente venha exercitar, mas ele sempre me lembra em todo lugar que eu vou ministrar, que eu vou pregar, ó, aquele dom é meu, não se exalte nunca, porque aquilo me pertence. E a gente precisa ter essa consciência, porque vai ter momentos que ele pode aflorar em Rosa, aflorar em Márcia, em Daniele, algo que você possa sobressair, mas a gente deve lembrar sempre que aquilo é do Senhor, não pertence a cada um de nós, né? É dele. Isso é algo maravilhoso, né? Também agora aqui na parte final, no capítulo 9 e 10, depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que põe as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar, derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. E aqui nós temos que Deus toca nos lábios de Jeremias e comissiona como seu porta-voz, né? Exatamente, tocar nos lábios, dando autoridade para falar em nome de Deus, né? Para profetizar em nome dele. E muitos de nós podemos não ser profetas, alguns não serão professores, outros não serão pastores, mas cada um de nós, nem todos nós, nenhum de nós teremos todos os dons, até porque Deus não daria essa exaltação para cada um de nós, mas um pouco de mim, um pouco de cada um, exatamente constitui como um corpo, para que nós sejamos bênção e um complementando o outro, porque senão, imagina se todos nós tivéssemos os mesmos dons, não seria como um corpo de Cristo, né? Então ele dá essa habilidade, esse dom em cada um, para que a gente venha compor, né, tudo aquilo que ele quer. E também aqui ele coloca que precisamos, né, ser testemunha de Cristo em nossas vidas diárias. Algumas pessoas às vezes falam: mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Mas praticar o amor diariamente, você sabe, você consegue ter uma palavra de alegria, uma palavra de paz para alguém que está ao teu redor. Isso é fazer a obra de Deus. E a gente às vezes fica tão preocupado com o púlpito, tão preocupado com o cargo eclesiástico, com tantas coisas assim, né? E Deus nos chama para que a gente seja bênção na vida de todas as pessoas que estão à nossa volta, né? E só para... Claro. Esse contexto. No domingo passado,